Do ofício das leituras do dia 6 de julho de 2021, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, dos comentários de Santo Agostinho, Bispo, sobre os Salmos, século V. Os que estão fora, quer queiram, quer não, são nossos irmãos. Irmãos, nós vos exortamos ardentemente à caridade, não só para convosco, mas também para com aqueles que estão fora, quer se trate de pagãos que ainda não acreditam em Cristo, quer se trate dos que estão separados de nós, que acreditam na cabeça da Igreja como nós, mas estão separados do corpo. Tenhamos compaixão deles, que são nossos irmãos. Quer queiram, quer não, são nossos irmãos. Só deixarão de ser nossos irmãos se deixarem de dizer Pai Nosso. A propósito, de alguns diz o profeta: àqueles que vos dizem, não sois nossos irmãos, respondei, sois nossos irmãos. A quem se referia ele ao dizer isto? Aos pagãos? Não, porque, segundo o modo de falar da Escritura e da Igreja, não se chamam irmãos. Seria aos judeus que não acreditaram em Cristo? Lede o apóstolo e verificai que, ao dizer irmãos, sem mais nada, o apóstolo quer referir-se somente aos cristãos. Por que julgas o teu irmão ou por que o desprezas? E no outro lugar, vós praticais a injustiça e a fraude, e isto com os irmãos. Portanto, os que dizem não sois nossos irmãos, chamam-nos pagãos, e por isso querem batizar-nos de novo, afirmando que nós não temos o que eles dão. Daí vem o seu erro, ao negarem que somos seus irmãos. Mas por que motivo nos disse o profeta? Dizei-lhe, sois nossos irmãos, senão porque reconhecemos o seu batismo e por isso não o repetimos? Por conseguinte, porque não reconhecem o nosso batismo, eles negam que somos seus irmãos. Nós, porém, não repetindo o batismo deles, mas reconhecendo-o como o nosso, dizemos-lhes, sois nossos irmãos. Poderão eles dizer, por que nos procurais? Que quereis de nós? Respondemos, sois nossos irmãos. Poderão dizer, afastai-vos de nós, não temos nada de comum convosco. Mas nós temos algo de comum convosco.
reconhecemos um só Cristo. Devemos estar num só corpo, sob uma só cabeça. Por isso, nós vos conjuramos, irmãos, pelas entranhas da caridade, de cujo leite nos alimentamos e com cujo pão nos fortalecemos. Nós vos conjuramos por Cristo nosso Senhor, pela sua mansidão. Usemos para com eles de grande caridade e abundante misericórdia, rezando a Deus por eles, para que lhes conceda finalmente o sentido de prudência e sabedoria, para que reflitam e compreendam que não podem, de modo algum, opor-se à verdade. Só lhes resta a fraqueza da sua animosidade, que é tanto mais débil quanto mais forte se crê. Oremos por esses homens débeis, sábios segundo a carne, cativos das paixões humanas, mas que são, apesar de tudo, nossos irmãos. Eles celebram os mesmos sacramentos, embora os não celebrem conosco, mas que são, na realidade, os mesmos sacramentos. Eles respondem o mesmo amém, embora não conosco, mas que é o mesmo amém. Manifestai diante de Deus, em seu favor, a mais profunda caridade.